Toma, não sou eu que vou. Olha o peixe, olha a Pititinga, caríssimos amigos, telespectadores da nossa TV e Rádio Web da Pititinga, encerrando mais uma sessão ordinária aqui da Câmara Municipal de Cachoeira. E vamos conversar com o vereador Dr. Zé Luiz, né, que vai falar um pouquinho para a gente. Mas antes disso, um bom dia, boa tarde, boa noite, vereador. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ivanildo, equipe e ouvintes. Vereador, na semana passada o senhor colocou na Câmara e foi aprovado de forma unânime, né, o projeto que vai patrimonializar o licor da cidade de Cachoeira. Explica pra gente como é que foi essa ideia. Eu já até coloquei, né, porque o licor de Cachoeira tem mais ou menos 80 anos, quase 100 anos de história, mas até hoje ninguém tem ali feito isso, né? Como é que foi que surgiu essa ideia de patrimonialização do licor? Na verdade, uma consequência do processo que vem cada vez mais crescendo e ainda está em ordem de crescimento do produto licor, né? Que compõe o que você vai chamar de arte culinária no tocante a bebidas alcoólicas. Então, é um produto que a gente, os cachoeiranos, a cachoeira, de certa forma, se revela fora dos limites do seu território, como um produto de qualidade, como um produto de sabor, de paladar, de aroma, rico, entendeu? Que todos hoje na Bahia e no Brasil, fora, né, até além disso, consideram como uma relíquia. É como você dá um vinho do Porto, ou como você dá um uísque escocês, né, como uma referência de um produto de qualidade. E isso nós precisamos garantir isso e melhorar mais ainda, não só a produção, que é muito importante, como também ampliar a qualidade. Nós temos essa preocupação enquanto legislador, é uma preocupação muito grande, porque todos os vereadores concordaram com a nossa proposição. Acredito que a prefeitura vai sancionar o projeto sem nenhuma restrição e isso vai enriquecer, de certa forma, o produto, né? Porque, infelizmente, você é conhecedor, nós somos conhecedores, que muitos licores na Bahia, principalmente no período junino, são vendidos com o nome de licor de cachoeira e não são licores fabricados aqui, não tem essa tradição. Eu corrijo, eu acho que quando você fala 80 anos, você toma por referência o Chico Pinto, pai de Francisco Pinto, avô de Rosival Pinto, mas eu creio que a tradição dos licores aqui da nossa cidade é muito mais antigo do que 1800, do que 80, 100 anos atrás, entendeu? Mas é um marco legal, um marco legislativo e que precisa de mais informações até mesmo para definir em qual momento foi que começou o fabrico. Chico Pinto é um marco, Roque Pinto é um marco, mas pode ter certeza que não foi bem antes. Às vezes, como a gente fala da Boa Morte, o pessoal vai, a Boa Morte tem 200 anos. 200 anos o que está registrado, né? Vai dizer, a Minerva, a Lira tem 151 anos, é o que está registrado. Porque antes existia a banda de São Benedito, antes existia a Oficina Cachoeirana, e quando você chega nesse momento que é o marco, como é o fabrico de licor de Chico Pinto, sucedido por Roque Pinto, você toma uma referência mais estável, mas com certeza não são só 80 anos não, Ivan. Vereador, nessa construção, nessa ideia de patrimonização, o senhor também fez um pedido, né, para que se possa construir uma estrutura, né, em relação à produção do licor, né? Ou seja, que essa patrimonização seja também como uma referência, ou seja, um marco também para ver e verificar a qualidade. Como é que o senhor pensa nesse sentido para que a gestão municipal, o município possa assumir isso? Eu acho, é uma opinião minha, entendeu? Que um dos mecanismos que poderiam ser implementados seria, primeiro de tudo, a organização dos produtores. Os produtores precisam se organizar, não sei se através de uma associação, de uma cooperativa, eu gosto muito da ideia de uma cooperativa, para que eles mesmos indiquem de quais são os mecanismos que o poder público municipal, primeiro momento municipal, mas vamos mais adiante, Estado mesmo, o próprio Estado, podem implementar para auxiliar no sentido de garantir
recursos e condições, máquinas, não sei, vasilhames, entendeu? Para que possa consolidar essa questão. Então, existe hoje, vamos dizer, três tipos de produtores: o pequeno produtor, o médio produtor e o grande produtor, que aí você vai ter 3, 4 pessoas fabricam já numa classificação de grande produtor. Mas existe o médio produtor. Os grandes, eles têm mais poder de mobilidade, seja no transporte, seja na fabricação, seja na utilização de máquinas, né, principalmente caldeiras. E o pequeno já é uma produção bem incipiente, aquela coisa de talvez 500 litros, 600, menos de 1.000 litros por ano, entendeu? Então, na medida que você junta, qual é a demanda? Eu vejo, por exemplo, que uma demanda seria o engarrafamento, o envasilhamento, que deveria passar por um processo de definição de um padrão de garrafa. Cada produtor teria a sua logomarca, o seu rótulo próprio e seria responsável em um processo de envasilhamento. Agora, seria envasilhado em uma garrafa padrão, com rótulos diferentes, cada um é o seu, e em momentos diferentes. Talvez seja, como eu falei na sessão, a montagem de uma cooperativa que envolvesse esses produtores e tivesse capacidade de envasilhar de forma industrial, mecânica. Envasilhar, não é fabricar não, porque a fabricação ela precisa ser preservada como ela é, de forma artesanal. Mas o envasilhamento poderia sim avançar em um processo industrial que não teria problema nenhum com relação à qualidade do produto, né? Aí seria uma alternativa à associação ou cooperativa enveredar por esse caminho. Mas eu ressalto para você, Ivan, para os ouvintes, que isso é uma decisão que tem que ser tomada pelos produtores que estão ali no dia a dia. Pode ser isso, pode ser outra coisa, totalmente diferente do que eu estou falando, mas a princípio seria uma sugestão. Vereador, para encerrar aqui, existe aí alguma possibilidade, né, das datas em relação à sanção da prefeita e o processo até de comemoração dessa situação? No primeiro momento, ela vai ainda sancionar. A ideia, a princípio, que a gente traçou aqui, era que no momento da sanção, precisa que ela concorde, né? Ela tem um poder de veto. Eu não acredito que ela vá vetar, muito pelo contrário, eu acho que para ela é um momento muito importante, mas que esse momento fosse feito uma sessão extraordinária da casa, onde os produtores fossem chamados, as pessoas envolvidas com o fabrico, e que fosse um momento de se conversar sobre essa cooperativa, sobre essa associação, ou sobre exatamente quais são as demandas que esse segmento apresenta para o poder público, para a Câmara de Vereadores e para o Poder Executivo. Seria o momento da gente conversar sobre isso. É importante esse passo, né? O reconhecimento como patrimônio municipal, mas será muito mais importante o aporte que o município pode garantir para esses produtores, dividindo cada qual no seu cada qual, o grande produtor, o médio produtor e o pequeno produtor. Quer dizer, que esse setor da economia cachoeirana teria que ter um aporte de apoio, de suporte, para que possa garantir não só o atual status quo de qualidade, de geração de emprego, de geração de renda para o município, mas também a ampliação desse segmento, não só na produção como na qualidade, o que reflete naturalmente na possibilidade, na garantia exatamente da distribuição de renda e da geração de emprego, diretos e indiretos, já que o licor é sazonal. O que nós queremos é que ele não seja só sazonal, ele tem um momento de venda que é sazonal, mas a produção é o ano todo, Ivan. Então você começa, na verdade, no inverno, com a produção das frutas, seja maracujá, seja o ginipá ou outras frutas, né? Que você chame essa cadeia produtiva da fruta
para esse mercado com maior participação. E tem iniciativas significativas, como a iniciativa do pessoal da Ladeira da Cadeia, através do projeto de associação cooperativa da Ladeira da Cadeia, que Cacá e Lobo está à frente. Veja que a coisa cola uma com a outra. Então, você vai ter no inverno a produção, né, início de verão, a colheita das frutas a partir desse momento, o armazenamento, e aí sim a despulparização, o armazenamento com freezer, para que não seja uma indústria apenas sazonal, que seja uma indústria que possa gerar renda o ano todo, da fruta até o transporte para outros mercados. Tá aí, né? Conversamos com o vereador Dr. Zé Luiz, a quem a gente agradece a participação. Zé, muito obrigado pelas palavras e fique à vontade para as considerações finais, ou caso queira falar alguma coisa que não foi perguntada nessa entrevista. Eu é que agradeço a você e aos seus ouvintes pela paciência. Eu quero mostrar para vocês, é isso que a gente precisa refletir, a importância que tem a indústria licorífera de Cachoeira, a importância dessa indústria como fator de desenvolvimento da economia, da pujança do nosso município. Quer dizer, nós precisamos que essa indústria, se ela hoje tem se ela hoje agrega um fluxo financeiro de 5 milhões de reais por ano, que ela triplique em pouco mais de 2, 3, 5 anos, ela alcance as cifras bastante elevadas, ultrapassando os 15 milhões de reais por ano. Seria um marco gigantesco e nós temos capacidade de aumentar isso. Basta lembrar que o período de São João são milhões de litros de licores que são consumidos todos os anos, por tradição. Então, vamos pensar nisso com carinho, vamos pensar nisso. Isso é importante para todos nós. É isso que eu tenho a dizer. Tá aí, né? Falando com o oferecimento do licor do Rock Pinto, mais que licor, uma história, Ivanildo Paulo para o programa. Olha, Pititinga.